Olá, seja bem-vindo. Antes de ouvirmos esta história sobre perdão e liberdade, e como o amor de Deus nos conduz para ambos, alertamos que este conteúdo pode conter gatilhos para indivíduos que foram vítimas de abuso ou já experimentaram pensamentos suicidas. Embora esta história fale da graça e redenção de Deus mesmo nas circunstâncias mais extremas, não desejamos causar nenhum transtorno aos ouvintes que possam se sentir incomodados por esses assuntos. A morte de Jesus nos trouxe o perdão extraordinário de Deus, projetado graciosamente para nos redimir e restaurar. Ao longo dos séculos, este perdão radical transformou a história de muitas pessoas e nos libertou da morte para a vida. Na história do apóstolo Pedro, vemos como ele negou Jesus 3 vezes e depois, arrependido, recebeu o perdão de que desesperadamente precisava para viver uma vida de liberdade e propósito. Por causa do perdão, Pedro se tornou um dos maiores instrumentos de Deus no avanço da igreja primitiva. Enquanto Pedro acreditava que aquele erro poderia custar-lhe seu futuro, seu encontro com Jesus provou o contrário. Como o apóstolo Pedro, minha história também é uma história que mostra o poder de transformação do perdão de Cristo. Mas, no meu caso, o perdão era algo que eu tinha que oferecer a outra pessoa, alguém que tinha me ferido profundamente e traído minha confiança. Apesar das coisas aparentemente imperdoáveis que me foram feitas, minha história é a prova de como Jesus pode intervir mesmo nas piores circunstâncias. Como o seu amor pode resgatar até mesmo a pessoa mais quebrada e perdida. E como suas promessas são de paz, liberdade e vida nova. Minha história é uma história bem forte, que mostra a incomparável bondade de Deus, sua graciosa redenção, seu perdão libertador e seu amor incondicional. Através de minha história, aprendi que todas estas coisas e o efeito transformador delas em minha vida estão disponíveis para cada um que crer, seja qual for a sua história. Para aqueles que foram vítimas e sofreram grandes traumas e também para aqueles que causaram a dor a outros. Meu nome é Felipe e minha história começa na minha primeira infância, quando meu mundo rapidamente se tornou sombrio. Numa idade de inocência, eu tragicamente fui vítima de um adulto mal intencionado. Ele tinha confiança dos outros dentro de nossa comunidade religiosa e começou a se insinuar para mim, e mais tarde abusar sexualmente de mim. Depois que o abuso começou, ele continuou por anos, e cada ano de abuso que se seguiu me prejudicou profundamente. Como eu era apenas uma criança na época, infelizmente, não tinha capacidade de identificar o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia como me defender ou como pôr um fim à manipulação e ao controle contínuos que eram usados contra mim. Só agora, como adulto e já tendo passado por muitas sessões de terapia, posso olhar para trás e perceber o quanto me foi roubado. Tudo, desde minha inocência e a beleza da intimidade até minha identidade, minha pureza, meu valor pessoal e até mesmo a comunidade ao meu redor. Tudo isso foi tirado de mim contra a minha vontade. E cada perda me deixou com um pouco menos de mim mesmo. Quando me tornei adolescente, a escuridão que tomou conta de minha infância continuou a crescer, enquanto o impacto do abuso que sofri começou a se manifestar severamente. Cheguei ao meu limite. Já não tinha mais capacidade de lidar sozinho com aquilo, e cheguei ao ponto de não querer mais viver. Enquanto estava ali, contemplando o fim de minha história e prestes a tirar minha vida, Deus interveio sobrenaturalmente. Meu corpo ficou completamente imobilizado, incapaz de se mover. Eu fiquei simplesmente imóvel, no sentido mais físico e literal. Eu estava incapaz de completar o que havia planejado fazer. Lutei com toda a minha vontade para quebrar a paralisia que sentia.
mas por mais que tentasse, meu corpo simplesmente não se movia. E então, em desespero absoluto e com toda a força que pude reunir, gritei: Deus, se você não me deixar morrer, você tem que me mostrar como viver. Naquele momento, algo sobrenatural se moveu dentro de mim. De repente, meu corpo pôde se mover novamente. Mais importante ainda, senti que podia viver novamente. E pela primeira vez, estava determinada a dar uma chance à vida, por causa de como havia testemunhado a ação de Deus em mim. Eu havia experimentado a presença de Deus como nosso Pai Celestial, que ouviu minha oração desesperada e respondeu com graciosidade. Tamanha experiência catalisou o início de um relacionamento íntimo e poderoso com Jesus. Um relacionamento que está presente na minha vida até hoje e ao qual estou muito comprometido. Após a intervenção divina de Deus no pior momento da minha vida, recebi um dia uma Bíblia, distribuída gratuitamente após uma reunião escolar. No verso da Bíblia encontrei uma concordância onde pude procurar assuntos por palavras-chave como dor, perdão, sofrimento e amor, e ser guiado para aprender o que a Bíblia dizia sobre essas coisas e muito mais. Com o passar dos anos, esta Bíblia se tornou uma ferramenta fundamental, através da qual Deus começou a operar minha cura. Todas as noites eu sentava no meu quarto por horas, absorvendo versículos e aprendendo sobre a verdade de Deus. E eu comecei a lamentar minha realidade pessoal, entendendo que a vida de uma dor debilitante que eu estava levando estava longe da verdade e da intenção de Deus para mim. Quando a verdade da palavra de Deus ganhou profundidade em minha vida, pedi ao Espírito Santo para me redimir, restaurar e renovar de forma sobrenatural, para que meu caminho pudesse se alinhar com suas promessas mais uma vez. Olhando para trás, vejo como ele respondeu minha oração de maneiras que transformaram radicalmente minha vida para melhor. Não posso explicar ou expressar plenamente a bondade de Deus, seu amor sobrenatural, o poder de seu Espírito Santo e a obra redentora que aconteceu em todas as áreas de minha vida. Desde o milagre que aconteceu naquele instante crucial na minha adolescência, até a cura mais profunda que experimentei ao longo do tempo, o amor de Cristo tem tido um efeito profundo em mim. Como Deus continuou a trabalhar em e através de minha vida nos anos que se seguiram, comecei a experimentar vagarosamente uma sensação de vitória sobre o trauma que havia me assombrado por boa parte da adolescência. Durante o resto de minha adolescência e até os meus 20 anos, continuei a ver Deus mudar as coisas em meu coração, trazendo luz para a escuridão que o abuso havia causado e me dando uma nova vida. Em meados dos meus 20 e poucos anos, consegui um emprego no setor de saúde e assistência social, e ali passei por algo extremamente desafiador e milagrosamente transformador. Houve um dia de treinamento sobre proteção contra abusos, e ao ouvir os diferentes sinais e formas de abuso, senti como se estivesse ouvindo minha história sendo lida em voz alta. Cada item da longa lista de minhas experiências sendo riscado um a um. No entanto, naquele momento, de alguma forma, senti Deus me empurrando gentilmente adiante, mais perto da minha cura e mais longe da minha dor. Deus estava me mostrando que era hora de buscar justiça e lutar por proteção, tanto para mim mesmo quanto para os outros. Fazer isso, em parte, significava falar sobre o pior que eu havia passado. E finalmente encontrei a coragem de denunciar à polícia os abusos que vivi na minha infância. Depois disso, a polícia tomou a situação em suas mãos e eventualmente meu agressor foi preso. Quando comecei a buscar a justiça e enquanto eu assistia a ela se tornar real diante dos meus olhos, com a prisão do meu agressor, Deus também havia iniciado um processo de transformação interna dentro de mim.
10 anos depois do abuso que quase me levou ao fim da minha vida, Deus estava me conduzindo cuidadosa e ternamente em uma jornada de cura e perdão. Camada por camada, Deus começou a remover a dor e a raiva de dentro de mim. E lentamente Ele começou a substituir aquilo por novas camadas de cura, restauração e, finalmente, perdão. Esse despertar começou enquanto orava e meditava o Pai Nosso. Ao considerar as Escrituras, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Pensei em meu agressor e senti que Deus queria que eu escolhesse perdoá-lo. A partir de então, cada vez que eu fazia esta oração, eu escolhia deliberadamente perdoar meu agressor. Pouco a pouco, senti que minha decisão de perdoá-lo começava a me libertar. Mesmo quando olho para trás e penso nisto hoje, ainda me surpreendo com como a escolha de perdoá-lo trouxe por sua vez uma sensação tão profunda de liberdade para mim. Mais tarde, em minha jornada de cura, o texto de Mateus 5,44 que diz: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, tomou meus pensamentos. Quanto mais me detinha neste versículo, mais me perguntava se realmente confiava em Deus quanto a essa abordagem. Orar pelo inimigo chegava a parecer injusto com a vítima e até mesmo um pouco imprudente. No entanto, eu havia vivenciado grandes provas de como Deus tinha razão. Por isso decidi obedecer este mandamento e confiar verdadeiramente no Senhor, apesar do quão contraditório parecia. Com isso, comecei a orar por meu agressor, pedindo a Deus que o ajudasse a encontrar cura em sua própria disfunção e perdão pelos danos que ele havia causado. Olhando para trás, percebo que ao orar por ele eu estava simultaneamente rompendo minha própria vergonha e dor. E milagrosamente, ao longo dos anos, através do trabalho sobrenatural de Deus em minha vida e através de terapia consistente, vejo que o Senhor fez algo em mim tão profundo e tão íntimo que ainda hoje estou tentando entendê-lo plenamente. Quando a data do julgamento se aproximava, perguntei a Deus qual era a sua vontade para a situação. Eu senti dizer que Ele queria justiça para mim e para a minha história por meio de uma condenação sobre o meu agressor, trazendo assim proteção para outros, por ter o nome dele adicionado ao registro de agressores sexuais. Mas ainda, como Deus verdadeiro, Ele queria também misericórdia para o meu agressor, poupando-o da prisão e dando-lhe a chance de passar por reabilitação. Quando finalmente chegamos ao julgamento criminal, fiquei na sala de espera de testemunhas do tribunal prestes a ir depor e dar meu testemunho. Mas antes de entrarmos, minha equipe jurídica me convidou para entrar no corredor, onde eles me deram uma decisão alternativa que eu não sabia ser possível. Eles me disseram que se eu quisesse, eu poderia receber um acordo do meu agressor em vez de apresentar queixa. Se eu desistisse de todas as acusações que levaram a uma sentença de prisão imediata, meu agressor se declararia culpado, teria seu nome adicionado à lista de agressores sexuais e então receberia uma condenação menor. Ao ouvir isto, me lembrei do que Deus havia colocado em meu coração anteriormente, percebendo que essa alternativa cumpriria tudo o que Ele havia prometido: justiça, proteção e misericórdia. Então decidi aceitar o acordo. Naquele dia, pude me aproximar de meu agressor a partir de uma posição de amor. Não uma conexão amorosa com ele, mas uma abordagem de misericórdia na forma como eu lidaria com ele. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, versos 4 a 7, o amor é definido da seguinte forma: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ao longo dos anos, vi a bondade de Deus, seu amor e graça incondicionais e sem igual em minha vida. Eu o vi pegar minha situação e usá-la de uma forma que tanto a justiça quanto a graça pudessem coexistir. E o culminar do perdão significava que eu poderia me aproximar de meu agressor de uma forma que estava enraizada no amor sobrenatural de Deus, mudando o rumo tanto do meu futuro quanto do dele. Ao ser ajudado por Deus ao longo de uma jornada de perdão radical, fui lembrado da incrível redenção que Ele deu ao mundo através de seu Filho, Jesus Cristo. Este ato de amor transformador, onde Jesus voluntariamente escolheu dar sua vida, pagar por nossos pecados e morrer para que pudéssemos viver, é a razão pela qual eu pude encontrar a liberdade através do perdão e da cura do meu passado. Embora a raiva e a mágoa pudessem ter governado minha vida, ao entregá-la a Jesus e colocar minha história em suas mãos, encontrei a verdadeira cura e uma nova vida. Agora, por causa disso, sou capaz de viver no amor abundante de Deus a cada dia e me sinto capacitado para ajudar outros a fazer o mesmo. Ao contar a você a minha própria história de redenção nesta Páscoa, estou orando por você e pela sua história também. Oro para que você possa conhecer a plenitude do amor e perdão imerecido e sem fim que encontrei em Jesus. E que, como fez por mim, o amor dele e seu perdão mudem sobrenaturalmente sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, refletindo a glória de Deus e redimindo sua história para o bem. Que Deus te abençoe.